Claro que eu não estou falando que existe um peso normal. Claro que existe. A obesidade é uma doença. A gordura, o peso excessivo vai causar problemas à pessoa. Traz diabetes, hipertensão, causa doenças na coluna, problemas na respiração, vai ser uma sobrecarga ao coração. Claro, não estou falando disso. Mas a virtude, como disse o Buda, está sempre no centro. Porque no centro está a unidade. No centro está o um. Até a matemática, que é talvez reconhecidamente talvez a única ciência exata, mostra que o um é o elemento perfeito. Todos os números podem ser subdivididos por 1, mas não por 0. Você não pode dividir nada por 0, porque a divisão por 0 é impossível. O 0 estaria por detrás de tudo. O 0 traz uma diferença muito grande. A introdução do 0 na matemática é uma coisa muito importante, mas o 0 ele é capaz, na frente dos objetos, não fazer nada, mas depois dos números, depois dos algarismos, ele é capaz de fazer uma multiplicação maravilhosa. Mas o 0 é o que está por detrás, seria esse absoluto, seria o parabrahma, seria esse a raiz incognoscível. E o 1 seria a unidade manifestada. Depois do 1 você tem a trindade. Por que existe a trindade? Porque existe espírito e matéria, porque existe masculino e feminino, porque existe o alto e o baixo, mas por detrás sempre está a unidade. Então você tem sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sempre tem o triângulo, porque de trás de toda dualidade existe a unidade. Por isso que sempre atrás do 1 vem o 3. Por trás de corpo e alma tem o Espírito. Então existe uma sabedoria dessas grandes realidades que a tradição oculta dos mistérios nos traz, né? A noção da unidade da vida, a noção da trindade cósmica e da trindade humana. É através da trindade humana que a gente vai ter a chave para a trindade cósmica. Porque o ser humano é a medida de todas as coisas. Se vocês perceberem bem, a gente pode sempre dividir o ser humano em 3. Reparem o rosto, ele pode ser dividido em 3 pedaços. Reparem o braço, ele pode ser dividido em 3 pedaços. Olha a mão, ela pode ser dividida em 3. Olha só o dedo, ele também pode ser dividido em 3. Existe uma matemática oculta até na construção dos corpos humanos, na construção de todas as coisas, mesmo na construção daquilo que a gente não percebe. Existe o 3 por trás de tudo. O 3 é que permite o primeiro objeto, que seria o triângulo, porque antes do 3 você só poderia ter uma linha, ou 2 linhas. Agora, é o primeiro, digamos assim, objeto que se consegue construir com o número 3. Depois você vai ter com outros números. O 5 já é um ser humano, digamos assim, na 5ª raça. Então a gente também já tem os 5 dedos, né? Já tem os 5 sentidos. O ser humano também tem 5 expressões, os 5 continentes. Então a gente vai perceber que o 5 também tem um significado. E por trás do 5 a gente também tem qual? O 7, que são as 7 raças humanas, né? Os 7 sons, né? As 7 notas musicais. Então, existem, através da ciência dos números, uma consciência que você vai vendo determinados números com determinados significados. Você tem o 1, o 3, porque o 2 depende do 1, você tem o 3, depois você tem o 5, o 7, e depois você chega no 10, que nada mais é que o 3 mais o 7, ou seja, a trindade e os 7 princípios do homem, os 7 princípios do universo. Porque o universo é cétuplo. E a gente tem que ter a nossa noção. Quando a unidade vem a diversidade, ela vem de uma forma completamente matemática. Então você vai ter as 7 raças humanas, você vai ter os 7 princípios, os 7 tipos de matérias, você vai ter toda uma noção cétupla, né? Os 7 raios. Então, quando a gente começa a estudar teosofia, quando a gente começa a estudar os mistérios, a gente vai perceber um mundo de coisas. Mas a gente não pode perder sempre essa noção da unidade, que é fundamental, que dá noção à unidade, que dá essa expressão, que é a expressão da compaixão. Por que o Dalai Lama é tão respeitado? Porque ele tem uma alegria, porque ele sabe que ele está completamente unido a todos os outros. Ele sente essa unidade de vida dentro dele. Ele percebe que todos os seres têm essa possibilidade de se tornarem felizes. Porque ele é o quê?
ele é uno com todos os outros. Então, essa unidade de vida faz um compromisso, que é exatamente o compromisso da compaixão. A compaixão é o quê? Querer despertar no outro a capacidade, a consciência que ele pode ser despertado, que ele pode ver a descobrir nele uma potencialidade que ele mesmo não sabia que tinha capacidade. É como uma criança. Uma criança, ela nasce completamente frágil, sem defesa alguma, mas com o cuidado dos pais ela vai desenvolvendo uma série de capacidades. E essa fragilidade, essa incapacidade até de demonstrar, digamos assim, qualquer tipo de proteção contra uma agressão, talvez seja até uma proteção do próprio organismo de evitar que aquela agressividade hereditária que dentro dele existe possa se manifestar tão precocemente. Porque todos nós temos essa capacidade de sermos egoístas. Todos nós temos essa capacidade de pensarmos só em nós. E é isso que atrapalha a nossa evolução. Com certeza. Todos nós temos essa capacidade de nos irar, essa capacidade de agredir. Mas cada vez o ser humano ele tem que ter essa noção dessa unidade de vida. Quando ele tiver essa noção de unidade, ele se torna pacífico. Ele se torna incapaz de agredir o outro, porque agredir o outro é agredir a ele mesmo, é agredir essa unidade de vida. Então ele se torna um ser uno com o universo. Ele respeita a iniciativa de cada um, porque ele percebe que aquilo que pode ser maldade, crueldade, nada mais é que a inconsciência dessa unidade de vida, dessa ignorância da ciência da vida, que é a unidade de tudo e todos os seres. Quando um ser percebe essa unidade de vida, ele é incapaz de perturbar essa harmonia. Ele é incapaz de perturbar essa paz que ultrapassa o entendimento, essa paz que está além do intelecto, essa paz que habita em todos os seres, essa paz que é chamada joia no lótus. E essa joia no lótus é que tem que ser descoberta. E para ser descoberta, muitas vezes ela tem que ser, como se diz assim, como uma boa joia, ela tem que ser desbastada, ela tem que ser purificada. E às vezes essa purificação dói, porque a gente tem que abrir mão de várias ilusões, que eu chamei de preconceitos, ilusões que eu chamei de irracionalismo, ilusões que eu chamei de fanatismo, ilusões que são condicionamentos criados pela nossa família, criados pela nossa sociedade, criada pelas pessoas que até nos querem bem, mas que nos fizeram acreditar que nós somos melhores do que aquele ser humano que passa fome, ou passa sede, ou que passa dificuldade. Ilusões que são acharmos que nós somos melhores, que tem uma cor diferente da nossa. Ninguém é melhor por ter uma cor, essa ou aquela. Ninguém é melhor por ser homem ou mulher. Todos nós temos que passar por diversos tipos de aprendizado. Por isso que nós, às vezes, nos encarnamos como homem e ora como mulher, para a gente ter diferentes tipos de emoções, diferentes tipos de aprendizado. Agora, esse aprendizado não deve ser levado de uma forma errada, de uma forma errônea. A igualdade não é para fazer as mulheres pegarem armas. A igualdade não é para fazer que as mulheres reajam como os homens e sejam agressivas e tenham direitos também de utilizar de toda a agressividade e irracionalidade do seu egoísmo. Não. É para que os homens e as mulheres tenham as mesmas igualdades de alcançar essa liberdade, de alcançar essa noção que é a unidade de vida, saber que dentro de cada ser, seja ele uma criança, seja ele um animal, seja ele homem ou mulher, ele tem essa possibilidade de fazer nascer essa paz interior, que uns chamam amor, que uns chamam sabedoria e que pode ser praticada. Uns praticam através da oração, outros praticam através do serviço, outros praticam através da meditação e outros praticam através da doação do seu tempo, da doação da sua capacidade. E outros, talvez inconscientemente, percebem que é uma verdade. E quando todos perceberem, ou quando uma grande parte da humanidade perceber que existe uma ligação entre tudo e todos, que existe uma ressonância que faz parte desse organismo vivo, que não é apenas a Terra, mas tudo que está na Terra, que são seres humanos, que são os vegetais, que são os animais, que são todos os seres, que sem os vegetais e sem os animais, sem toda essa cooperação, sem esse sincronismo, essa simbiose, o ser humano não sobreviveria.
Se a gente destruir todo o planeta, toda a vida, por exemplo, vegetal, o ser humano simplesmente deixa de existir. Porque nós não teríamos comida, nós não teríamos o oxigênio que os vegetais produzem. Se a gente acabar também com todos os seres humanos, com todos os seres animais e só fazer os vegetais existirem, se os vegetais se propagassem, eles produziriam tanto oxigênio que também destruiriam, eles queimariam toda a Terra, haveria uma combustão por tanta produção de oxigênio, que é um comburente que facilita a combustão das substâncias combustíveis. Então, nós somos o pulmão do planeta. Nós produzimos o monóxido o gás carbônico, que são utilizados pelas plantas que fabricam oxigênio e vice-versa. Por isso que não é bom dormir com muitas plantas durante a noite, porque durante a noite elas fazem o oposto. Elas produzem gás carbônico. E como nós precisamos de oxigênio, isso diminuiria a capacidade de oxigênio que nós precisaríamos durante a noite. Mas durante o dia, quando elas fazem a fotossíntese, elas produzem oxigênio, tão necessário à vida. Então, tudo na vida é uma codependência, é uma interdependência. Se a gente tivesse noção que a gente precisa tanto dos outros seres, humanos e não humanos, para viver, nós os trataríamos melhor. Nós teríamos compaixão, nós teríamos alegria em compartilhar a vida com eles. E não seríamos tão egoístas, tão grosseiros, tão arrogantes como nós somos. Não adianta um povo, uma nacionalidade, uma religião querer se opor às outras. Isso vai fazer com que ela chegue rapidamente do seu apogeu ao declínio. Os seres humanos precisam conhecer quem eles realmente são. Uno com todos os outros, uno com todos os seres. Então, para finalizar a nossa palestra, vamos meditar no fabuloso mantra feito pela uma das nossas presidentes mundiais, que foi a senhora Annie Besant, que é o mantra da unidade, que vai falar exatamente reduzindo ou resumindo em poucas palavras, em poucas frases, toda a beleza, com toda a naturalidade, com toda a sabedoria, tudo que eu tentei expressar aqui, falando para vocês em quase 1 hora de palestra. E ela fala assim: ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Om Shanti, paz a todos os seres.